adoração infantil. Este é um final de semana muito importante para a Igreja Adventista. Nós estamos comemorando o final de semana da família. Nós estamos há uns 3 meses bem juntinhos da nossa família, não é uma delícia? Eu espero que você esteja gostando. Deus, Ele iniciou a primeira família. Ele fez o casamento do primeiro casal do mundo, Adão e Eva. Lembra que sábado passado eu falei para vocês sobre um grande casamento? Isaac precisava se casar. E seu pai Abraão chamou Eliezer, o seu servo, e falou: Eliezer, você vai lá na cidade de onde eu saí achar uma moça para ser a esposa de Isaac. Que responsabilidade! Eliezer foi, armou seus camelos e partiu para esta cidade. No caminho ele orou a Deus, ele pediu um sinal, porque era muita responsabilidade achar uma moça para Isaac. Ele falou assim: Deus, aquela moça que quando eu chegar ali no poço da cidade, na entrada da cidade, me oferecer água e também aos meus camelos, é essa. E ele foi. E quando ele estava chegando, ele avistou uma moça muito linda que estava lá no poço tirando água. E ele chegou e ela ofereceu água para ele e para os camelos. Ele ficou: Senhor, obrigada, é esta. E aí ele conversou com Rebeca, contou toda a história de Isaac e de Abraão. E Rebeca entendeu que aquela era uma mensagem de Deus para ela, ficou muito feliz e saiu para contar aquela novidade para os seus pais. Como será que foi este casamento? Música de casamento, uau! Isaac já estava ali esperando Rebeca, olhando para ver se ela estava se aproximando, e quando de repente ele vê Rebeca chegando pronta para aquele casamento, naquela hora ele se joga aos pés de Rebeca e faz o pedido formal: aceita se casar comigo? É claro que sim. Rebeca sabia que aquele foi o plano de Deus para a vida dela, para a vida de Isaac, e eles formaram uma família muito, muito feliz. A Bíblia, em Provérbios 7:1, diz o seguinte: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Que Jesus te abençoe, que Jesus cuide da sua família, que quando você crescer você possa ter também uma família muito feliz, assim como foi a família de Isaac e Rebeca. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos muito por esta história que está na Bíblia. Abençoe a cada família de cada criança aqui, que tenha uma família muito feliz. Em nome de Jesus. Amém.
Bom sábado a todos. Prazer estar na casa de Deus mais uma vez, tendo o privilégio de abrir a palavra dele e também ouvindo essa música que nos dias de hoje faz mais sentido do que nunca. Então, é um prazer estar aqui mais uma vez. Cumprimento a todos que estão aqui na igreja, também o pessoal que está nos assistindo aí pela nossa página no Facebook. Aproveite aí para compartilhar e mandar para quem você deseja aí esse momento em que nós vamos abrir a palavra de Deus e estudar um pouquinho dela. Mas antes disso, eu gostaria que você curvasse a sua fronte e meditasse nas coisas que você deseja nesse momento falar a Deus. Querido Deus e Pai, nós mais uma vez estamos em Tua Santa Casa, podendo de uma forma ainda restrita louvar e adorar o Teu nome, mas sabemos que entre o nosso coração e o Senhor não existem restrições. Queremos que o Senhor agora faça parte da nossa vida, faça parte do nosso convívio e, acima de tudo, através do estudo dessa manhã, que possamos, Senhor, ter a nossa fé fortalecida, revigorada e assim possamos nos preparar para esse dia tão glorioso que é a volta do Teu Filho amado. É o que te rogamos em nome e por amor a Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Uma semana com um pouquinho de tudo, né? Calor. Agora amanhecemos aqui na cidade com uma chuva e agora já temos um pouco de sol e estamos vivendo aí todos os climas possíveis em uma semana. Mas estamos aqui e você tem o privilégio também de poder assistir de sua casa a mensagem dessa manhã. Nós cantamos esse hino, O Rei Vem Vindo. Me chama a atenção esse hino porque quando a gente começa a refletir um pouquinho sobre a volta de Cristo, me vem uma pergunta à mente. Você faz parte do grupo de pessoas que sabe que Jesus vai voltar, ou você faz parte do grupo de pessoas que espera Jesus voltar? Olha que coisa interessante isso. Você saber que Jesus vai voltar. Eu acho que se a gente fosse fazer hoje uma pesquisa a nível mundial, creio que quase 100% das pessoas sabem ou já ouviram falar que Jesus vai voltar. Alguns acreditam, outros não. Mas creio que quase 100% já ouviu falar que Jesus vai voltar. Então sabem que existe isso escrito em algum lugar e que Jesus vai voltar. Mas quantos desses quase 100% esperam Jesus voltar? Olha a diferença entre saber e esperar. Porque no momento que eu espero Jesus voltar, eu acredito nisso e eu começo a viver de acordo com uma preparação para mim, para a minha vida e para a vida dos meus familiares e dos meus amigos. Agora, quando eu apenas sei que Jesus vai voltar, eu acabo deixando isso de lado. E eu acabei focando um pouco nisso. Eu digo, Senhor, desde a minha infância, eu ouvia historinhas de que o Senhor vai voltar. Então eu sei desde pequeno que o Senhor vai voltar. Mas eu estou esperando o Senhor voltar. E fiquei com isso para mim. E meditando um pouco nos textos dessa manhã, eu acabei chegando nesse hino e fiquei imaginando esse dia. Imaginando o que vai ser. E me vem algumas perguntas à mente. O que eu vou estar fazendo no dia da volta de Cristo? Faça essa pergunta para você mesmo. O que você vai estar fazendo no dia da volta de Cristo? Você vai estar trabalhando, você vai estar estudando, vai estar assistindo televisão, vai estar lendo, vai estar tendo lá um momento de lazer. Você já parou para pensar que o dia e a hora somente Deus é que sabe? E que você vai estar vivendo ali uma vida talvez normal, talvez dentro da sua possibilidade ali. A gente ouve muito sobre a questão de perseguição, a gente ouve muitas questões. Vai existir muita coisa. Muitas já se cumpriram, outras estão se cumprindo nos dias de hoje e outras ainda vão acontecer. Mas o que você vai estar fazendo no dia da volta de Cristo? Nós temos que tirar esse dia de hoje para meditar um pouquinho sobre isso. E o tema dessa mensagem de hoje aqui, eu quero focar na palavra medo. Nós temos que focar um pouquinho nessa palavra medo. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse.
Abra sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, no capítulo 7. O livro de Apocalipse ele tem sido por muitos rejeitado, por muitas pessoas ele tem sido deixado de lado, por ser um livro um tanto quanto complexo. E quando se fala em Apocalipse, a primeira coisa que nos vem à mente é o fim. Mas Apocalipse é revelação. Deus não quis que Apocalipse fosse escrito para te colocar medo. Ele foi escrito para te dar informação, para você saber o que fazer e como agir, para que eu saiba o que fazer e como agir. E aqui no capítulo 7, do verso 9 até o 17, nós vamos ler. O Giovanni vai projetar para quem está em casa também. Aqui o título, o subtítulo que é colocado, a visão dos glorificados. Olha só, vamos ler aqui a partir do verso 9. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: a nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes que ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam a nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. E ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Olha que legal esse texto. Aí tem gente que tem medo de ler o Apocalipse, que vai falar coisa ruim. Tem gente que tem medo do fim. Eu não vejo a hora do fim chegar. Não vejo a hora de Jesus voltar e acabar com tudo que acontece de ruim. E olha a promessa que nós temos aqui. Olha a visão que João tem. Olha o que Deus faz com ele. Pega ele, coloca lá diante do trono e mostra como que vai ser. E diz: ó, agora tu vai lá e relata isso. Relata isso porque é assim que vai ser. Agora se coloca no lugar de João, ao ver isso e depois ter que escrever e tentar relatar. E ele coloca aqui para nós essa ideia de como vai ser. E agora nós temos esse vislumbre do céu, as pessoas ali vestidas de branco, perante a glória de Deus, cantando, adorando, vivendo uma vida plena, sem dor, sem sofrimento. Diz que nada mais vai cair sobre nenhum filho de Deus, nenhuma praga, nenhuma dor, nenhuma doença. Você consegue imaginar isso? Infelizmente, desde que a gente nasceu, a gente já passou por algumas coisas. Ainda quando bebê no colo da mãe, a gente já passou ali por uma injeção e já chorou. A gente já passou por algumas doenças e já sofreu. E a gente vai ganhando consciência conforme a idade. E a gente não imagina o que é viver em um lugar sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento. Mas agora o Apocalipse aqui está nos dizendo que isso vai acontecer. E vamos estar lá, diante do trono de Deus, cantando cânticos ao Cordeiro. Esse aqui é o momento, esse capítulo aqui agora está nos falando sobre a segunda volta de Cristo. Então agora Jesus volta e os salvos, eles vão se encontrar com Jesus nas alturas e nós vamos viver no céu. Nós temos aqui um outro
uma outra mensagem que fala sobre os 1000 anos no céu, sobre a questão do milênio. E tanto para quem está aqui na igreja, quanto para você que está em casa, se você quiser mais informações sobre isso, coloque nos comentários, entre em contato, a gente vai mandar um material gratuito, vai auxiliar no estudo disso. Que é muito bom a gente saber esse tipo de coisa e estar por dentro disso. Então, agora nós temos esse período, Jesus volta, as pessoas que já dormem, as pessoas que descansam no Senhor, essas pessoas ressuscitam, os salvos ressuscitam, e agora, juntamente com os vivos que estão salvos, eles sobem ao céu e passam ali um período de 1000 anos, conhecendo a glória de Deus, vivendo com Ele, adorando pessoalmente. Bom, passa-se os 1000 anos. Passa-se os 1000 anos. E agora nós vamos para o capítulo 21 de Apocalipse. Folheie um pouquinho para frente a sua Bíblia e vá para o livro, capítulo 21 do livro de Apocalipse. Nós vamos ler a partir do verso 1. Ok? 21, verso 1, nós vamos ler até o 7. Olha ali. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Até o verso 7. Olha que legal esse momento. Agora passa os 1000 anos, desce a nova Jerusalém para esse mundo, porque o plano original de Deus foi que nós habitássemos esse mundo em perfeição. O pecado estragou tudo. Agora nós fomos restaurados e acabou todo o mal. E agora nós vamos viver aqui. E agora o mal vai acabar. E agora nós temos esse momento em que Deus diz que vai enxugar dos nossos olhos toda e qualquer lágrima. O mal já não existe. E Ele vai andar com a gente. E Ele vai dizer assim: Você é meu filho e eu sou o teu Deus. Olha que legal isso. Imagine esse momento. Quando eu leio esse tipo de coisa assim, eu fico pensando, quando eu estou ali com alguma dor, com algum sofrimento, com algum problema, algum peso a mais nas costas, quando eu leio isso, parece que sai um peso das costas. O fardo fica mais leve, porque eu sei que isso um dia vai ter um fim, que aquele problema pelo qual eu estou passando, ele vai ter um fim. Então eu vejo isso aqui e começa novamente a esperança a nascer em mim. É por isso que é importante a gente ter esse momento. E eu convido você a tirar o dia, à tarde, hoje, algum momento, e continuar a leitura desse livro. Sem medo. Olha o verso 8 comigo. Lê o verso 8. Até o verso 7 a gente viu as bênçãos, a gente viu as coisas boas que nós vamos herdar. Mas olha o verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O verso 8, então, agora ele mostra o lado ruim da coisa. O verso 8 ele vai mostrar o que vai acontecer com todas as pessoas que rejeitaram a palavra de Deus, que um dia foram visitadas, que um dia tiveram acesso, que um dia assistiram um vídeo, que um dia tiveram ali
contato com a palavra de Deus através de alguma pessoa, através de algum estudo. E agora, essas pessoas rejeitam. E elas não guardam a sua fé. E elas, infelizmente, acabam perdidas. Deus ele vai acabar com todo e qualquer sofrimento. Porém, infelizmente, nem todos vão se salvar. E aqui está escrito o que vai acontecer com as pessoas que não se salvam. Mas eu disse para vocês que a palavra da mensagem dessa manhã é medo. E eu tenho falado algumas vezes aqui, e essa semana, e um pouco mais de uma semana, eu tenho orado, e o foco da minha oração, na verdade, eu estou pedindo para Deus, porque eu quero aprender a amá-lo. Eu quero aprender a amar a Deus. Porque quando eu olho do verso 1 ao verso 7, ou quando eu olho o capítulo 7 lá, do verso 9 ao 17, eu quero fazer parte desse lar eterno. Eu quero fazer parte desse lugar, eu quero usufruir disso, eu quero viver nesse lugar bonito e perfeito. E às vezes eu busco a salvação para fazer parte desse povo. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes a gente quer a salvação simplesmente porque você quer fazer parte disso. Você quer viver nessa glória. E a gente tem que ter esse cuidado. Às vezes a gente tem medo de não viver nesse lugar. E quando eu olho para o verso 8, eu vejo o que vai acontecer com as pessoas que não seguem a Cristo, que não acreditam na palavra dele, e eu também tenho medo de morrer como essas pessoas vão morrer. Então a palavra medo, ela tem que estar relacionada à nossa vida, porque ou eu tenho medo de me perder, ou eu tenho medo de ficar de fora do lar eterno. E o nosso interesse humano é assim. Você já viu em algum lugar onde existe aglomerações aí de pessoas que hoje é o quê? Supermercado. As pessoas têm medo de passar fome. Então elas correm para o supermercado. As pessoas têm medo de ficar sem dinheiro. Para onde que elas vão? Para a fila do banco. Elas têm medo de ficar sem a internet, sem o telefone. Então elas correm para a lotérica pagar suas contas. O medo faz parte de nós. Mas você já parou para pensar que as pessoas às vezes estão indo lá pagar a conta pelo medo de ficar sem o benefício que aquela conta de telefone, ou água, ou luz, enfim, vai lhe trazer, e que ela não está indo lá pagar simplesmente porque ela quer se manter um cidadão honesto, pagando suas contas em dia. Às vezes acontece isso. E na questão da salvação, existe muito disso. As pessoas às vezes querem se salvar com medo de ficar fora do céu. Querem se salvar com medo de terminar ali com a segunda morte. Mas uma coisa que a gente acaba esquecendo é que Deus ele conhece o nosso coração, os nossos pensamentos, o motivo das nossas ações. E Ele sabe que se eu vim aqui hoje pregar por amor ou por uma obrigação. Ele sabe se você veio à igreja por amor ou por obrigação. Ele sabe se você está assistindo esse vídeo por amor ou por obrigação. Se você quer ir para o céu por amor ou por obrigação. Ou por medo. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos orar e clamar a Deus para que a gente ame, aprenda a amá-lo. Há alguns dias a gente estudou aqui na lição dos jovens, mencionou, se a gente não ama ao irmão, a quem a gente vê, com quem a gente se relaciona, como que a gente vai amar a Deus que a gente não vê? A gente deve buscar isso em oração, lendo, buscando nas Escrituras, vendo tudo o que Ele fez, faz e ainda vai fazer por cada um de nós. Então nós devemos amar a Deus acima de tudo. E a salvação vai ser apenas uma consequência, um fruto desse amor. Essa vida eterna ela está disponível a todos nós, mas ela deve ser uma consequência, um fruto do meu amor a Deus. E não um presente, não um objetivo da minha salvação. Eu não devo buscar a minha salvação para herdar um lar eterno, uma vida eterna, uma saúde eterna. Eu devo buscar a Deus por amor a Ele. Então essas coisas vão ser acrescentadas e vão ser de graça
assim como ele coloca aqui, que vai dar a água da fonte da vida para cada um de nós de graça. Tem um hino que eu gosto muito, que é o hino número 31. Antes de a gente colocar ele, eu vou fazer uma oração. Mas que você reflita na letra desse hino, porque ali coloca que se o mar se transformasse em tinta e o céu em papel, ainda assim não daria conta de escrever tudo o que Deus fez por cada um de nós, pelo amor que Ele sente por cada um de nós. Então que a gente consiga refletir nesse dia sobre o amor de Cristo, o amor de Deus por cada um de nós, a importância que a gente tem para Ele, e que a gente consiga em nossa vida amá-lo da mesma forma, para herdar essas coisas como consequência. Então que você tenha esse dia de hoje para refletir um pouco sobre o amor a Cristo. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos, Senhor, pedir perdão, porque talvez em nossa vida a gente tenha buscado a Tua palavra, buscado o Senhor com o interesse apenas de herdar a vida eterna, de viver com os nossos queridos, de viver com as pessoas que nos rodeiam e ter essa vida plena sem nenhum medo. Isso, Senhor, é algo maravilhoso e nós queremos sim, mas eu entendo e gostaria que todos entendessem que nós devemos amar o Senhor acima de tudo, e na consequência desse amor a gente vai buscar a Tua palavra, buscar as Tuas orientações e viver uma vida de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade. Querido Deus, toca no coração de cada um de nós e que a gente possa, Senhor, sentir o Senhor em nossa vida, em nossa presença, e que a gente entenda o que o Senhor fez e faz por cada um de nós. Santo e eterno Deus, nos acompanhe para nossas casas, nos acompanhe, Senhor, em nossa vida, que possamos, Senhor, testemunhar do Senhor a cada dia, e que esse dia em que o Teu Filho amado vai abrir os altos dos céus, que nesse dia a gente possa cantar o cântico do Cordeiro e sorrir, e então poder abraçar o Senhor e viver eternamente ao seu lado. Tudo isso te rogamos em nome e por amor a Cristo Jesus. Amém.
Excelso amor, o amor de Deus que nos redimiu da perdição. Em gratidão proclamaremos tão grande amor e salvação. E quando enfim do lar dos céus em doce glória eterna, pra sempre desfrutaremos do grande amor divinal. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Como descrever? Como explicar o amor que vem de ti, Senhor? É tão profundo quanto o mar. Tu conheces bem as nossas provações. Palavras não conseguem expressar todo o nosso amor por ti. Mas ouça os corações, ouça-nos cantar um hino de louvor, salvos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Nem mesmo se eu falar todo o céu e o mar, jamais iria conseguir te dizer do meu amor. Se ouvires o meu coração, ele vai dizer: vida deste a mim, a verdade em ti, meu caminho és. Mas ouça os corações, ouça-nos cantar um hino de louvor, salvos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Conheces bem as nossas provações. Palavras não conseguem expressar todo o nosso amor por ti. Ouça os corações, ouça-nos cantar
é nosso amor, escute os corações. Mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações.